Bom dia, boa tarde, boa noite para todos vocês, nossos alunos do Eu Quero Passar. Estamos aqui para darmos continuidade às nossas aulas de língua portuguesa no aspecto das regras gramaticais, a gramática. Estamos estudando a fonologia e o último tópico dentro da fonologia que eu trabalhei com vocês foi a questão da ortografia. Os usos que às vezes geram dúvidas entre X, CH, S, SS, Z, o J, o G, o cedilha, o C, o O, o U e vários outros que já estudamos. Na última aula eu comecei a fazer com vocês algumas questões de concurso. Hoje faremos mais algumas questões de concurso e daremos continuidade à matéria que é a questão do uso do hífen, que houve uma certa modificação pelo novo acordo ortográfico e é necessário que vocês dominem quando usar e quando não usar. Às vezes, em relação ao hífen, cai no máximo uma questão. O que dificulta um pouco e complica um pouco a vida dos candidatos? Quando há produção textual. Às vezes, para enriquecer bem a sua produção textual, trabalhar um vocabulário mais culto, mais erudito, você precisa de uma determinada palavra e, às vezes, exatamente aquela que gera dúvida. Uso ou não uso o hífen? No caso de dúvida, a sabedoria manda que você substitua esta palavra por outra que você tenha certeza acerca da ortografia. Porque erros ortográficos em provas de produção textual em concurso não são perdoados. Você perde uma pontuação importantíssima. Então, vamos dar continuidade ainda com duas questões de concurso e passaremos para o estudo do hífen, certinho? Então, vamos adiante. Temos aqui, dentre as questões de concurso, para resolver uma do ITA São Paulo. Examinando as palavras viagens, gorjeta, maisena, xícara, constatamos que apenas uma está escrita corretamente, apenas duas, 3 estão escritas corretamente, todas estão e nenhuma está. Realmente, quanto à questão da ortografia, o que acontece que dificulta? Já comentei isso com vocês nas outras aulas. Nós falamos muito e acabamos o quê? Escrevendo pouco ou lendo intermediariamente e acabamos não grafando a palavra da maneira adequada. Daí vem os famosos vícios de fala. Pronuncia-se de uma maneira incorreta e inadequada, de acordo com o padrão culto. Quando vamos escrever, aí vem a velha dúvida. Então, vamos trabalhar a ortografia primeiro para descobrirmos qual é a questão que está correta. Qual é a letra que está correta dentro desta pergunta aqui. Então, eles deram 4 palavras para observarmos se a ortografia está correta. Começamos com viagens. O que acontece com a palavra viagem? O verbo viajar, o verbo e toda a sua conjugação, em todos os modos, em todos os tempos e pessoas, se escreve com a letra J. O substantivo viagem. A viagem foi boa, farei uma excelente viagem nas férias, é grafada com G. Portanto, o verbo escreve-se com J. E todos os tempos, modos e pessoas. O substantivo se escreve com G. Portanto, aqui nós temos viagens. Aqui é para ser um substantivo. Um substantivo no plural. Só que nós temos o substantivo grafado incorretamente. Não se escreve viagem na forma substantivada com a letra J, e sim com a letra G. O que acontece aqui com a nossa questão? Então, nós já temos que a letra D, todas escritas corretamente, está errado. O que é o ideal para você bem fazer a sua prova e bem resolver uma questão? Risque e já elimine a letra D, porque nós temos um erro, nós não temos como ter todas corretas. Vamos à segunda, nós temos 4 palavras. A segunda, gorjeta. A questão da palavra gorjeta, ela está dentro da nossa diferenciação e das nossas regras apresentadas entre o uso do G e o uso do J.
realmente, se você tem dificuldade, volte, leia, releia, memorize e domine. A palavra gorjeta é escrita com J. Opa, das 4 eu tenho 2 incorretas. Então, todas estão escritas corretamente, nós tiramos fora, e 3 escritas corretamente também. Porque eu tenho viagem com J quando deveria ser com G, e eu tenho gorjeta com G quando deveria ser com J. Vamos à terceira palavra, maisena. Facílimo, professora. Eu vejo lá em casa direto a caixinha de maisena, minha mãe, minha esposa, minhas irmãs usam, está perfeito. Errado. O que você vê na caixinha é o nome da marca. O nome da marca, maisena, é com Z. Você pode ir lá na cozinha e olhar a sua caixa de maisena e vai ter um R de marca registrada escrito embaixo. A marca é com Z. A palavra, de acordo com o padrão culto da língua portuguesa, é com a letra S. Não se esqueça mais disso. O que está na caixinha é marca. Se escreve da maneira que se deseja. O dono da marca escreve da maneira que ele quiser. Não precisa seguir o padrão culto, mas a sua prova, a banca do seu concurso pediu um padrão culto. Então, maisena, o substantivo escreve-se com S. Errado, errado, errado. O que nós temos? Podemos ter 3 corretas? Não, já temos 3 incorretas. Podemos ter 2 corretas? Não, porque já temos 3, falta apenas uma. Então, estamos entre a letra A e a letra E. Vamos lá, nossa próxima palavra. Xícara. Gente, dói quando a gente vê isso. Xícara com CH. Aí o que acontece? Muitas pessoas falam a palavra xícara, às vezes mais de 1, 2, 3, 4 vezes no dia, mas não vê a palavra escrita. X é escrito corretamente, desculpe, X. Xícara é escrita corretamente com a letra X. Então, a grafia correta de xícara é com a letra X. Viagem com J, errado, é com G. Um erro. Gorjeta com G, errado, é com J, 2 erros. Maisena com Z, errado, é com S, 3 erros. Xícara com CH, errado, é com X. Então, eu não tenho palavra alguma com a escrita correta. Nenhuma está escrita corretamente. A resposta correta dessa questão é a letra E. Certinho, bem tranquilo. Palavras básicas, elementares. Vamos passar para a nossa próxima questão de concurso. PGE Rio de Janeiro. Há um rebuliço, automaticamente a nossa mente já vem ali à tona a ideia, vai trabalhar com essa palavra. Na porta do palácio. Nessa frase, destaca-se uma palavra escrita com U, rebuliço. Em que item erra-se na grafia de uma palavra? Então, nós queremos a palavra incorreta. Esta questão trabalha, exige de vocês o domínio das palavras escritas com O, das palavras escritas com U. O que dificulta essa parte da ortografia? O coloquialismo dia a dia. A maioria das palavras escritas com U são pronunciadas como se fossem escritas com O e vice-versa. Então, muito cuidado, volte à lista, leia, releia, procure outras palavras. As nossas listas são meramente exemplificativas e não taxativas. A língua portuguesa é variadíssima, nós apenas orientamos e mostramos as mais comuns, as que foram cobradas mais de 1, 2, 3, 10 vezes 20. Mas existem outras. Vamos trabalhar aqui. Puleiro. Professor, eu sempre falei puleiro, mas não sei como é que escreve. Nós escrevemos, gente, poleiro. Poleiro com O. Chuvisco vem de chuva. Fica fácil. Curtume. Certo. Acredito que vocês nunca tenham ouvido cortume. Curtume, certo. Molambo, eis o problema. Nós ouvimos muito mulambo, mas não é. É molambo, está correto. Então, olhe bem. Poleiro com U
Só vocês lembrarem um pouco da influência da língua espanhola. Polo, que vai ser o frango, a galinha. Polo é com O. Poleiro. Chuvisco correto. Ó, já achei um errado. Curtume correto. Molambo correto. Molambo é com O, tá? Mágoa. Sim. Correto. Senão nós teríamos aqui o quê? Nós teríamos um ditongo aqui, no caso, mágoa, escrito com U, mágoa, tá? Apesar de aqui ser o mesmo tipo de ditongo que seria com I, mas é com O. Muamba, tranquilo, ninguém fala moamba. Muamba, correto também. Abolir, também tranquilo, o verbo no infinitivo. Polir, também, o verbo no infinitivo. Lombriga, apesar de muitos dizerem lombriga, nós sabemos que o correto é realmente com O, lombriga. Coador, coador. Portanto, a letra que traz uma palavra errada, a grafia errada em relação à letra U é poleiro, que nós escrevemos poleiro, é o correto. Então, a nossa letra A. Certinho? Encerramos por enquanto as questões de concurso relativas à ortografia e passaremos agora para o estudo do hífen. O que acontece realmente com a questão do hífen? Por que o hífen é usado? Pela riqueza vocabular. A etnia do nosso povo, do brasileiro, ela é muito rica. Nós temos uma mistura de raças e culturas interessantíssima. Então, palavras são criadas, palavras são agregadas. Lembram-se do processo de formação por justaposição, por aglutinação? Dentro da hifenização, nós temos vários casos, que é interessante memorizá-los de acordo com uma lógica, com uma racionalidade. Eu trouxe para vocês uma tabela que foi dividida em duas partes para facilitar. O que, resumindo, nós temos nessa tabela? Seguinte, nós trabalhamos a questão da hifenização com prefixos ou falsos prefixos, é a primeira palavra, e temos o segundo, chamado segundo elemento. Quando nós temos o prefixo ou falso prefixo, que vai terminar aqui com todo e qualquer tipo de letra do alfabeto, A, B, C, D, E, F, G, H, T, Z, todos. E eu começo com a letra H, o meu segundo elemento. É obrigatório o uso do hífen. Tem exceção? Tem. Mas a regra geral, terminou com qualquer das consoantes do alfabeto, terminou com qualquer das vogais do alfabeto, a segunda palavra, o segundo elemento se inicia com H, hífen. Se há casos em que eu tiro o hífen, eu também tiro o H. Então, lembra, o segundo elemento é grafado com H. Tem hífen entre o primeiro e o segundo. Se o hífen for retirado, o H vai junto com o hífen. Ele também tem que ser retirado. Então, toda e qualquer palavra que você chegar a ver na prova que tenha um prefixo ou falso prefixo, e assim, o segundo elemento comece com H e não tenha hífen e o H está lá no meio, já risca e segue adiante, que está errado. A ideia é essa. Outra ideia. O meu prefixo ou falso prefixo terminou em vogal. Olha como fica simples. Eu tenho 3 casos, fora as regras de prefixos obrigatórios. Dentro do novo acordo, lembrem-se de uma coisa. Quando o primeiro elemento termina em vogal, se a próxima vogal for igual, terminou com A, começou com A, terminou com E, começou com E, hífen, separe os iguais. Se terminou com a vogal e o próximo, segundo elemento, começou com quaisquer das outras vogais, terminou com A, pode começar com E, I, O, U. Eu junto, sem hífen. E a terceira parte das vogais. Terminou com a vogal, qualquer outra consoante que começar o segundo elemento, com exceção dos prefixos que exigem o hífen obrigatório, eu junto. Então, vogal, terminou com vogal, começou com vogal igual, separa. Terminou com vogal, começou com vogal diferente, junto.
terminou com vogal, começou com qualquer consoante, fora o caso do H, junto. É a primeira coisa que vocês têm que se lembrar. Na próxima aula eu continuo com vocês dando a dica de quando o nosso prefixo ou falso prefixo termina em consoante e quais são os prefixos que obrigatoriamente perdem o hífen, não sofreram modificação com o novo acordo. Certinho? Até a próxima aula e bom estudo para vocês.